Vê se a voz está boa aí. Ó. Olá, meninas. Começamos. Tá. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. A Maria Lúcia, né, como fundadora do Inodap, nos fez um convite para que a gente continuasse a conversa que nós tivemos lá no painel do Combrage sobre a superdotação na vida adulta. E aí eu e a Vera ficamos muito felizes com esse convite e resolvemos vir, então, conversar com a Maria Lúcia mais um pouco a respeito da superdotação na vida adulta, responder algumas das questões que ficaram e que a gente não pôde, por conta do tempo, responder e falar um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, hoje eu vou ter o papel de mediar um pouco a conversa e também vou poder contar um pouquinho a respeito da minha experiência aí com a avaliação de superdotados adultos. E vou passar a palavra para a Maria Lúcia, para ela se apresentar, e em seguida para a Vera, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo. E eu queria aproveitar e convidá-los a colocarem perguntas no chat, né? O que vocês querem saber a respeito da superdotação na vida adulta, tanto do adulto jovem, quanto do adulto mais velho, do idoso. Aproveitem esse espaço, mandem as perguntas para a gente poder incrementar aí o nosso papo e realmente atender as expectativas de quem está aqui nos assistindo hoje, né? Então, Maria Lúcia, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, muito obrigada pela tua presença, né? Muito obrigada pela presença da Vera, da Daniela. Eu só tenho uma dúvida que eu queria, antes da gente começar, a gente sabe quem está entrando, eu não consigo ver, a Dani consegue, Dani? Quem está entrando, não. Consigo ver o número de pessoas que estão entrando. O número de pessoas que já estão por aí. Uhum. Como é que você consegue ver? A Denise caiu, acho que ela vai entrar. Eu consigo ver o número de pessoas no cantinho da tela. E já tem gente por aí que você consegue ver ou não ainda? 18 pessoas já entraram então na live, então, tá bom? Porque eu não consigo saber, então a gente fica meio sem e as pessoas estão dando boa noite no chat aqui, ó. Mas eu tô aqui... O Ronilson deu boa noite. O chat está aberto ou está fechado? Porque tá aberto. Tá aberto? Acho que você tem que mudar o dispositivo do chat para comentários, comentes. Vai para o comente, então. Obrigada, que eu não estava vendo. Obrigada. Essas coisas técnicas a gente já tem que... Agora eu fiquei mais tranquila, porque a gente não estava enxergando nada, dá a impressão assim que não tinha ninguém. Dá para ver? Então agora, dá. Agora o meu ficou bem. Tá, e o Alexandrino, eu hoje copiei uma coisa que você fez com uma citação minha. Eu fui descobrir onde é que você tinha feito no congresso, daí eu já vou guardar essa citação, porque você que pôs Sabatella 2020, eu digo, olha, vamos começar a usar. O Alexandrino é muito presente, né, nos ajuda muito. Então, vamos começar. Agora que eu já sei que já consegui descobrir as pessoas aqui onde é que estão, fiquei mais tranquila. Sim, várias pessoas dando boa noite, várias pessoas. Boa noite para todos, então. Para quem me conhece já sabe, né? Quem não conhece, eu sou presidente do Inodap. Nós criamos uma instituição há 20 anos. Foi um pouco mais. O Inodap é parte da minha dissertação de mestrado, né? Uma proposta, porque eu fiz um projeto e não podia ser projeto, porque projeto era da tese. Então, como não me deixaram passar direto para a tese, eu tive de fazer uma proposta, fiz uma proposta do Instituto, como ele é hoje. E nos 20 anos eu ainda não consegui fazer tudo o que estava na proposta, porque a proposta ficou tão completa e tão boa, que ainda não consegui efetivar todas as coisas da proposta, e se eu tivesse que fazer de novo, acho que eu não faria melhor. Então, realmente, o Instituto tem feito esse trabalho de reconhecimento, de pesquisa, de ajuda aos talentos, e o nosso trabalho tem sido, né, durante esse tempo, abrir espaço para todos que gostam de trabalhar com isso, para todas as pessoas, os profissionais. Eu acho que essa troca é muito grande, o Brasil é muito grande, e hoje, com a pandemia, a gente vê que o mundo é uma aldeia, a gente pode estar sempre em contato com pessoas de todos os lugares, e eu acho que nosso papel como pesquisadores e como, vamos dizer, aficionados na área da superdotação, nós temos de estar sempre abrindo espaço para aqueles que vêm mais jovens, que querem começar a aprender, e eu acho que nós precisamos de muita gente ainda,
dando suporte para todas essas crianças, para os jovens e para os adultos, porque a gente vê que é uma carência muito grande. Nós tínhamos anteriormente carência de referências, carência de publicações. Hoje o Brasil já tem publicações muito boas, nós temos artigos muito bons, nós temos livros, né, as pessoas estão se dedicando bastante. Então, acho que nós temos de aproveitar essa possibilidade que nós estamos tendo esse ano, de divulgar mais, de tirar realmente da invisibilidade, e dar chance para todas essas pessoas que querem se dedicar à área, e nós que temos um pouco mais de experiência, dar o suporte para que todos possam também, né, se dedicar e se desenvolver nessa área. Eu acho que o nosso trabalho maior é esse. E como nós fizemos um painel muito interessante no Congresso, como a Denise falou, né, que era... Quando eu sou do CRES, o que acontece, né? E teve muita pergunta, muito interesse. Eu acho que as pessoas também se interessaram muito por grupos, como é que podiam ter mais contato. Então, esse contato com os seus pares é extremamente importante. Então, vamos repetir, porque não deu para a gente dizer tudo que queria. Então, né, a Denise ficou com tempo restrito, eu gostaria que hoje tivesse mais espaço. Então, eu tenho que agradecer primeiro a presença de todos. A Dani, que faz parte do Inodap, nos ajuda aí na parte do suporte técnico e dessa parte que também está sempre do meu lado, de mão dada, aí, me dando tudo aquilo que eu não sei fazer. Hoje a Denise também nos ajuda bastante nessa parte técnica, tem bastante experiência, né? E a professora Vera, que foi uma surpresa enorme conhecer agora no Congresso, e que nos trouxe assim, umas informações extremamente importantes da parte do que ela faz com os universitários. Eu achei assim, sensacional. Então, nós vamos dar a oportunidade para cada uma falar. Primeiro, cada uma falar um pouquinho, se apresentar, e falar um pouco. Maria Lúcia. Só falando da professora Vera, tem um pessoal do grupo de estudos dela aqui no chat. Olha, Vera, que bom. Ela disse que ia convidar o pessoal do grupo de estudos. Que bom que estão presentes. Olha, acho que tem alguns alunos aqui. Olha, então agora a gente tem que se comportar, porque quando tem aluno a gente fica muito visado. Depois eles cobram da gente. Mas que bom, Vera, que você trouxe as pessoas que estão com você no teu grupo de pesquisa, né? Então eu gostaria de passar primeiro para a Vera, né? Eu não sei, Denise, se é essa ordem, né? Sim, primeiro a Vera pode se apresentar e falar da sua experiência, daquilo que a gente combinou antes, bem direitinho para fazer. E eu acho que depois fica bem redondinho, né? Vera, a palavra é com você. É uma satisfação enorme estar com você aqui hoje. Eu aqui, boa noite a todos, a todas. Eu aqui tenho enorme satisfação, honra de ser convidada, da gente poder continuar aqui a conversa lá do Congresso e daquele painel maravilhoso que a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria, bem dizer, não é? Eu posso chamar assim, lógico. Continuando, e com o convite do Inodap, com o respeito ao longo do tempo da professora Maria Lúcia Sabatella, não é, com as atividades ligadas à superdotação no Brasil. Então, é uma enorme honra para mim estar aqui na noite de hoje, a gente poder continuar aquela conversa. Eu gostaria de falar um pouco, né, assim, detalhar só a atividade que a gente tem feito no grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa, o nome do grupo é Altas Habilidades, não é? A gente trabalha na universidade com as altas habilidades para dotação, e a gente tem centrado o trabalho na sensibilização da sociedade civil, mas em primeiro plano aquela comunidade acadêmica, a gente poderia dizer assim. Então, essa sensibilização que a gente faz, ela tem assim vamos dizer assim, uma via de mão dupla. Ela consiste de várias palestras, então a gente tem um grupo de pesquisa já, os alunos vêm de várias áreas, não é? Então eu tenho a sorte de poder lidar com estudantes de áreas tanto das ciências da natureza quanto da parte de humanas,
e eles procuram o grupo para isso. E nós temos um grupo que tem uma metodologia de pesquisa-ação. Então, essa pesquisa-ação, ela consiste em que nós estamos estudando e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma certa intervenção na sociedade. E a primeira coisa que a gente percebe quando a gente não tem esse espaço para a identificação, sobretudo no ensino superior. Então, no ensino superior, é a minha grande preocupação, porque a gente se depara com alunos de uma inteligência acima da média, especializada, na nossa comunidade acadêmica, e, no máximo, para os professores, o que eles são é alunos inteligentes, muito inteligentes, estudiosos, né? Bastante estudiosos. E aí, aquele comportamento que a gente considera um comportamento diferenciado, nem sempre o estudioso é um estudante paciente, né? E tem várias críticas mentais às autoridades docentes que estão diante de si e não manifestam isso também. Então, essa preocupação nossa em realizar essas palestras com a comunidade acadêmica. Muito inteligentes e estudiosos. As autoridades docentes que estão diante de si e não manifestam isso também. Então, essa preocupação nossa em realizar essas palestras com a comunidade acadêmica. Do som, Daniela? Bom, então, eu não sei se está tudo bem. Está tudo bem? Tá tudo então, certo. Essas palestras, elas consistem em palestras de esclarecimento teórico. E esse esclarecimento teórico, ele vem numa dimensão que a preocupação da gente não é, vamos dizer assim, diria, só informar, né? Mas trazer um pouco também do conhecimento da teoria de uma maneira que fosse popularização da ciência. Aí, essa popularização da ciência, a gente promove os assuntos. Nós já estamos no 5º seminário, a gente intitulou essas palestras de seminários de altas habilidades de superdotação, seminários temáticos. E esses seminários temáticos, nós temos as palestras e temos também um trabalho com cinebiografias baseado na história da ciência. Então, nós vamos para as áreas de licenciatura, sobretudo, e essas áreas a gente vai, na verdade, eu diria assim, minando a mentalidade para poder, vamos dizer assim, fazer uma espécie de pré-identificação com a comunidade. Então, as palestras, elas não são inocentes, eu diria, né? Elas têm um sentido também de trazer esses indicadores e mostrar. Então, a teoria, ela se coloca de uma maneira muito, às vezes, pesada, vamos dizer assim, nua e crua, e a gente começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar com a representação das biografias a partir do cinema. Então, o cinema foi um recurso metodológico que a gente tem utilizado, tem sido um recurso metodológico para selecionar personagens para as áreas direcionadas das licenciaturas. Então, para um curso de física, a gente leva o cinema, a cinebiografia do Galileu. Para a área de matemática, a gente nós já levamos o Ramanuja. Para a área de pedagogia, nós levamos a Maria Montessori. Então, nós temos, para a área de ciência da computação, a gente tem a cinebiografia do Alan Turing. Então, nós temos as representações, que a gente tem chamado de tipos ideais, trazemos a caracterização daquele sujeito historicamente, como ele se apresenta dentro da teoria do professor Joseph Renzulli, com as características de uma pessoa superdotada, e mostramos aquele ser que tem altas habilidades de superdotação como ser humano, com muitas dificuldades, porque aquela criatura está acima do seu texto. E que ele, seja homem ou mulher, vai encontrar dificuldade, na verdade, primeiramente demonstrar suas ideias e, em segundo plano, colocar, vamos dizer assim, num projeto viável, expresso, enquanto adulto, aquilo que sempre se apresentou para a família e dentro da escola ou dentro da própria universidade como algo notado e notável pelos outros. E aí a gente vai tentando mostrar esse ser humano complexo
que é o superdotado adulto, mas que teve uma infância, teve uma adolescência que não passava despercebida pelas pessoas que o rodeavam e pelas instituições também, né? Então, mais ou menos tem sido esse trabalho. O que é que acontece? Qual é o impacto desse trabalho naquela comunidade, na comunidade acadêmica? O impacto é o mais positivo possível, né? O mais positivo possível no sentido de que, pelo menos naquilo que a gente tem constatado, a gente não pode fazer uma medição numérica, não tem sido o nosso intuito, mas quando a gente vai trabalhar com um terreno do desconhecido, um terreno da invisibilidade, consideramos a priori, né, como premissa fundamental, que a gente precisava sentir aquele terreno, sensibilizar, e depois as pessoas poderiam chegar até nós naquele grupo de pesquisa que ali estava formado. E aí os alunos, né, eles preparam conosco esses seminários, eles participam desses seminários, são eles que organizam conosco toda a parte, vamos dizer assim, logística do seminário, colocando nas redes, organizando. Então, é uma participação conjunta com os alunos. Nós trabalhamos com alunos, estudantes de graduação, e é interessante que, depois dos seminários, aparecem sempre, como o seminário ele circula pelas redes sociais, então a gente sempre tem alguém da sociedade civil que vamos dizer assim, que se aproxima também da universidade. Então, aqui eu queria realçar a importância da universidade enquanto um polo difusor de conhecimento que tem vamos dizer assim, um grande papel em difundir a ciência de uma maneira popular. Isso não significa que esse nível de conhecimento ele vai, vamos dizer assim, ele vai ser rebaixado, ele vai se tornar simplista. Muito pelo contrário, a gente tem um papel, eu diria assim, para além dos órgãos midiáticos, não é? das empresas de mídia, de informar um pouco mais e mais aprofundado. Então, esses seminários, eles têm uma intensidade de conteúdo, não é? Eles não são extensos, eles são pontuais e, na verdade, eles servem como a universidade passa a ser um lugar de acolhimento para que a gente possa desconstruir aos poucos, tanto no meio acadêmico, e aí a gente vai projetando um pouco isso para a sociedade que está ao redor da gente, a cidade, por exemplo, a cidade do Recife, no caso da gente, que é aquela ideia que já foi constatada na literatura científica a respeito dos mitos que rondam, que eles assombram, não é? Como diria a professora Suzana Pérez, eles assombram, de fato, o nosso derredor. Então, eles são muitos mitos que estão à nossa volta e a gente considera o seguinte, que se a gente não desconstruir esses mitos antes, a própria identificação, a gente não vai saber como eles estão enviesando essa concepção de superdotação que existe na própria universidade. Então, o impacto positivo que eu diria a aproximação dos estudantes, a aproximação dos professores, perguntando, e aquilo ao longo do tempo, ao longo de 5 anos pelo menos da existência do grupo de pesquisa, apesar de eu trabalhar mais tempo já com a superdotação, por conta do instituto, né, que o Clemir Queiroga e eu fundamos aqui na cidade do Recife, que é o Instituto de Ciência. Apesar disso, a gente vai minando, não é, essa concepção de que na universidade não existe superdotados. Então, é uma falácia, e isso os alunos se aproximam, ora, porque tem já uma espécie de laudo, diagnóstico, né? E quando vem colocada numa tela, no auditório de universidade, todas as características do superdotado, passado através do cinema e discutido em público esses aspectos, muitas vezes eles chegam a fazer uma identificação
naquelas sessões, não é, de seminários, e por isso vem nos procurar. Então, a gente considera a sensibilização um ponto importante que tem acontecido, e a gente trabalha conscienciosamente com uma espécie de pré-identificação nesses seminários, uma espécie de pré-identificação, porque a partir daí, se a criatura nos procura, o sujeito nos procura, não é? Vem até nós ao grupo, nós aí vamos auxiliá-los nas mentorias, a partir daí nós vamos indicar bibliografias, não é? E abrir um caminho e a possibilidade de pensar e repensar que você pode ter a superdotação e você está envolto nos mitos que a sociedade colocou para você. E nós estamos tentando desconstruir primeiro para que o caminho da identificação ele seja um caminho mais largo, as portas se abram para aí você realmente procurar a identificação. Então, a identificação, nós invertemos nós invertemos, o Clemente está me apontando aqui os minutos, nós invertemos essa ordem e tem dado certo até agora com nessa perspectiva, não é? E eu diria que o trabalho com os estudantes tem sido gratificante porque eles são maravilhosos, não é porque eles estão aqui, eu estou fazendo elogio de corpo presente, não, né? Tem uns aqui. Então, eles se interessam pelo assunto, eles já se aproximam porque eles já têm no íntimo deles que estão desconfiados, que tem aquelas características dentro de si, e eles se propõem a não trabalhar para si mesmo, mas para também auxiliar aquela comunidade que não sabe, que não conhece. Então, cada um é um vetor de difusão na sua própria sala de aula, no seu próprio curso. Então, eu diria assim, que o impacto ao longo desse tempo tem mexido com coordenadores que têm feito as parcerias com o grupo para que os seminários entrem dentro do próprio curso. Então, um convite da professora, não é? da professora Maria do Carmo, por exemplo, de pedagogia, para que nós levássemos o seminário da Maria Montessori, foi uma experiência maravilhosa com todos os seus professores de pedagogia. Então, professores da área de ciência da natureza, professor de matemática, o professor do Dr. Vicente, que tem trabalhado comigo, e os professores na área de física, não é? Que são bacharéis em física, vamos dizer assim, despertando para essa questão das habilidades de superdotação. Então, tem sido um trabalho de formiguinha, mas um trabalho que ele vai minando as consciências e também despertando que o superdotado está perto de você, dentro da universidade e fora da universidade. Então, é mais ou menos essa experiência que eu quero aqui colocar para vocês. Boa noite. Professora Vera, é uma experiência... Muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui esclarecendo um pouco sobre o grupo de pesquisa Altas Habilidades, Superdotação, Humanismo e Cidadania. Só queria registrar mais uma coisa. Nós colocamos o nome Humanismo e Cidadania porque a primeira coisa que a gente faz no grupo de pesquisa é lembrar aos estudantes que o superdotado não tem que competir com ninguém. Ele não tem que está preocupado em tirar o lugar do outro pela sua inteligência. Mas a gente tem que construir um trabalho de solidariedade e pensar que a inteligência ela é para servir à universidade e não apenas para uma vaidade intelectual, para se fazer mestrado, se fazer doutorado e ficar naquele centro egoístico, né, da inteligência de si mesmo. Então, a inteligência foi feita para o social, foi feita para uma construção da cidadania. O papel do superdotado é muito maior do que o papel intelectual. Então, é isso que a gente quer deixar muito claro na universidade, daí o nome Humanismo e Cidadania. A professora Vera é uma experiência... Não, mas é uma experiência muito rica, né? A gente está tendo mais oportunidade de poder falar do seu grupo de pesquisa hoje, né? E tem vários alunos aqui, elogios para você, professora Vera maravilhosa, tem alunos aqui perguntando das horas, né? Então, essas questões que vocês combinaram com a professora, depois vocês conversem para no particular aí. Já tem perguntas e já tem comentários, né? Então, eu vou pedir só, Vera, para você fechar o seu microfone, porque acho que está dando um eco aí.
A Gleice, enquanto você estava falando, comentou, né? Boa noite. Ter altas habilidades, superdotação não é fácil. Eu passei a infância, a adolescência e a metade da vida adulta despercebida. Para a escola, universidade, sempre invisível. Sempre me senti esquisita. Estou buscando sentidos. E eu acho que a fala dela resume um pouco do que você falou em termos de mitos, em termos de invisibilidade, né? Realmente essas pessoas, elas passam invisíveis ao longo da vida, e a gente vinha falando muito da questão da infância e da adolescência, agora a gente começa a falar um pouco mais da questão dos superdotados adultos, né? A gente precisa ter mais pesquisas nessa área, porque eles crescem, e a gente não pode falar só do contexto escolar, a gente tem que falar também em outros contextos. Então, essa experiência da universidade é fantástica, e você ter possibilidades de ter um grupo de pesquisa e disseminar esse conhecimento, sensibilizar esses alunos, realmente faz muita diferença. E aí eu posso falar um pouco da minha experiência, acho que fazendo um link aí com a sua experiência. Você faz um processo de sensibilização, e eu, como psicóloga, né, eu sou especialista em altas habilidades, fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo, e a minha pesquisa foi sobre superdotação na vida adulta, e o doutorado foi na Unesp de Bauru, e aí eu voltei para a escola, pesquisei o modelo de enriquecimento escolar do Renzulli. Então, assim, a minha trajetória foi muito ligada à educação, mas aí eu fui para a clínica e tive a experiência com os adultos, e ultimamente eu tenho me dedicado bastante aos estudos relacionados à superdotação na vida adulta, e especificamente a avaliação e o acompanhamento psicoterapêutico dessas pessoas que me procuram, né, para fazer avaliação, e muitas delas permanecem em atendimento. E aí eu queria compartilhar um pouco dessa experiência da avaliação. Inclusive, uma das perguntas do chat aqui é exatamente essa, né? A Cleise fala, como saber se a pessoa tem altas habilidades? E aí, Cleise, eu te digo que é a partir da avaliação ou da identificação. Se a gente parte de um referencial da pedagogia, né, a gente fala de identificação. Se a gente fala do referencial da psicologia, a gente fala de uma avaliação. E aí eu posso te contar um pouco da minha experiência com avaliação psicológica, e acredito que a Maria Lúcia depois pode contar um pouco da experiência do INODAP também, que tem uma avaliação mais ampla, né, diferenciada, porque trabalho com outros profissionais, né? Então, eu trabalho na clínica individualmente, faço avaliação psicológica, e o meu processo de avaliação, ele é muito voltado para a coleta de história de vida da pessoa. Então, a minha principal preocupação não é aplicar um teste de QI e saber resultados, porque, como a professora Vera bem disse, existem muitos mitos a respeito desse tema, e um deles é de que o superdotado é somente aquele que tem um coeficiente acima da média. Então, assim, para mim, lógico, é importante aplicar os testes de inteligência. No Brasil, a gente tem alguns testes padrão ouro para as crianças, adolescentes e adultos, que são utilizados na clínica, né? Eu utilizo esses instrumentos na clínica. Além disso, eu faço mapeamento de criatividade, de motivação, de envolvimento com a tarefa. Eu utilizo o referencial do Renzulli como um aporte teórico, né? Como um pano de fundo para o meu olhar investigativo, o meu olhar avaliativo. Então, eu avalio a questão da habilidade acima da média, do comprometimento com a tarefa, da criatividade, utilizando vários instrumentos. Alguns instrumentos que são restritos aos psicólogos e outros instrumentos que podem ser utilizados com qualquer profissional. Mas, para mim, o mais importante é a coleta de história de vida. Então, é o dado qualitativo, né? O que a pessoa traz de referência, o que ela traz de experiência, de desempenho. E é muito interessante porque quando as pessoas me procuram para avaliação, elas já passaram por algum processo de sensibilização, assim como a professora Vera comentou. Ou assistiram uma palestra, ou uma live, viram um livro, elas, né, ouviram falar disso de alguma forma. Muitos adultos chegam porque levam os seus filhos para avaliação, e aí no decorrer de processo de avaliação dos filhos, começam a perceber em si características de altas habilidades de superdotação, e aí procuram também essa avaliação. Então, de alguma forma, essas pessoas são sensibilizadas e nos procuram para fazer esse trabalho. É um trabalho relativamente longo, né? Eu faço um trabalho aí em torno de 8 a 10 sessões, então dura mais ou menos uns 2 meses essa avaliação, e é muito comum a pessoa ir buscar referências da infância, conversa com a mãe, com a avó, com a tia, para ir resgatando as lembranças de como era na escola, de como era na infância, e aí a gente vai construindo esse perfil para conseguir fechar o diagnóstico, né, e fazer uma avaliação que seja o mais completa possível.
Então, para mim, os testes de inteligência, eles são importantes, mas eles são um componente, eles não fazem parte do todo do processo de avaliação. Até porque, como a própria definição diz, a gente pode ter superdotados em diversas áreas. A gente pode ter superdotados na área artística, esportiva, intelectual, psicomotora, e não necessariamente essas pessoas vão ter um QI acima da média. Eu sempre dou o exemplo do Garrincha, quando vou falar com professores, né? Eu trabalho também com formação de professores, e eu sempre dou o exemplo do Garrincha, que era fantástico no futebol, uma habilidade psicomotora gigantesca, né, na parte do esporte, mas se a gente fosse avaliar o coeficiente de inteligência dele, provavelmente ele teria um QI rebaixado. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que superdotação significa só QI. Não é isso, né? Pode sim ter um perfil com coeficiente de inteligência mais alto, e aí os acadêmicos, né, o Renzulli fala de 2 tipos de superdotação, os acadêmicos correspondem mais a esse perfil de uma inteligência acima da média, os acadêmicos são aqueles que acumulam mais conhecimento ao longo do tempo, e os criativo-produtivos que não necessariamente têm um coeficiente de inteligência acima da média, mas que também são superdotados por outras características. Muitas vezes uma característica de criatividade elevada, de liderança, de capacidade de resolução de problemas. Então, tem vários aspectos, vários fatores que a gente precisa observar nesse momento de avaliação para fechar o diagnóstico. Então, eu faço aí um apanhado muito grande, eu utilizo vários instrumentos, né? No final, quando eu faço o relatório e dou a devolutiva para a pessoa, ela até se assusta, fala, nossa, a gente fez tudo isso. Sim, a gente faz muita coisa porque eu quero colher muitas informações. E aí converso com alguém da família para também ter uma segunda opinião, com alguém do trabalho. Acho importante ouvir as pessoas que estão próximas para que elas também possam me trazer um ponto de vista. Porque é uma coisa interessante, né? Quando o superdotado busca identificação na vida adulta, ele já vem muito marcado com dores, com cicatrizes, como a gente falou lá na mesa do Combrage, né, do Conexões, vem muitas cicatrizes, vem muitas feridas, então eles vêm muito desacreditados de si mesmo, na maioria das vezes, não acreditam que possuem altas habilidades, muitas vezes dizem que são impostores, que estão enganando. Então eu já tive casos, por exemplo, de ao final da avaliação fazer uma devolutiva para uma paciente mulher de 37 anos, e ela me disse assim, Denise, eu menti para você, eu não tenho altas habilidades de superdotação, eu consegui te manipular. E eu falo, é impossível, não tem como a gente enganar os testes, e não tem como enganar o olhar do especialista, a gente conhece. Né? Eu acho que a Maria Lúcia deve concordar comigo que quando a pessoa superdotada chega para o atendimento, de cara a gente já percebe. E aí a gente só vai colhendo mais informações para compreender todo aquele perfil da pessoa, mas a gente já começa a perceber logo de cara os primeiros sinais ali. Na primeira conversa, a gente já consegue fazer um mapeamento grande, né? Por isso que eu sempre insisto, assim, se você vai procurar uma identificação, né, com um profissional que não seja da psicologia, ou se você vai procurar uma avaliação psicológica, acho que a recomendação que eu sempre dou é procure um profissional que tenha especialização em altas habilidades. Porque se você procura um neuropsicólogo ou um psicólogo que não tem esse conhecimento, muitas vezes ele vai olhar só para o resultado do teste. E nem sempre esse teste pega todos os tipos de inteligência. Então, muita gente fica de fora, porque os testes de inteligência avaliam determinados perfis. Então, a gente consegue captar determinados perfis e deixa um tanto de outros perfis de fora. Então, eu sempre recomendo isso, que se procure uma instituição que seja especializada, um profissional que tenha conhecimento, que tenha especialização na área, para poder fazer uma avaliação com qualidade e poder te dar orientações, porque também não adianta só fazer a avaliação e sair com um relatório, né? E aí, o que eu faço a partir de agora? Que foi uma pergunta que fizeram lá no Conexões, né? Qual é o sentido dessa avaliação? E aí eu digo assim, muito brevemente, né, para poder passar a palavra para a Maria Lúcia, que, do meu ponto de vista, o que eu tenho visto em termos de experiência no consultório, é que a avaliação, ela se torna muito importante, e esse processo de descoberta, de autodescoberta, promove um autoconhecimento e promove uma sensação de pertencimento, uma sensação de lugar no mundo. Então, é importante a gente descobrir as nossas potências, os nossos valores, sair um pouco daquele foco da negatividade que muitas vezes o superdotado vem com esse sentimento de que é inferior, de que é inadequado, de que não cabe na sociedade. Então, desconstruir essa imagem e reconstruir essa imagem a partir da perspectiva da superdotação
é fundamental para que esse sujeito consiga seguir a vida e encontrando autorrealização, que é o que todo mundo quer, se autoconhecendo, indo atrás dos seus objetivos e encontrando a autorrealização. Então, acho que é um pouquinho da experiência que eu queria compartilhar com vocês. Passo para você, Maria Lúcia, a bola, e aí eu vou dar uma olhada nos comentários aqui para a gente ir trocando ideias. Eu estou adorando, Denise, eu não quero que você se apresse, não, porque tem coisas muito bonitas aqui. Tem uma cliente, uma pessoa que colocou uma coisa para você, a Inês, eu acho que ela pôs depois, Denise está sendo fantástica no meu redespertar. Que coisa linda! Eu acho que o nosso papel, quando eu às vezes me emociono muito, porque eu já tenho uma carreira meio longa, então eu me emociono muito quando você vê assim, estamos conseguindo mudar pessoas, estamos conseguindo dar para essas pessoas uma outra perspectiva de vida. Nós estamos, às vezes, ressignificando muitas coisas que tinham passado, como se diz, ficaram cheias de cicatrizes, de dores, de angústias e de sofrimentos médicos, remédios e uma série de coisas, e são pessoas que, de repente, começam a se encontrar depois de uma idade bem adulta. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, quando me procuram, dizem assim, mas tem solução com 50 e não sei quantos anos, com 60 anos? Eu digo, sempre tem, porque você encaixa toda uma história, e é uma coisa da própria pessoa, essa redescoberta, esse autoconhecimento. A pessoa não faz uma avaliação na vida adulta para saber se é superdotado ou não. Ela faz para conhecer como é que foi a sua história e redefinir o que ela quer dali para frente. Então, às vezes, a gente nem se perdoa das coisas que já aconteceram, né? E o psicólogo, esse é o discurso mais do psicólogo, não é meu, mas eu vivo dentro da psicologia, embora não seja formada. As pessoas precisam se perdoar de muita coisa que elas foram acusadas. Então, de repente, esse superdotado, desde a educação infantil, está trazendo que ele é diferente, que ele não faz direito, a mãe é chamada na escola, as coisas sempre aconteceram de uma forma negativa com ele, ou diferente dos outros, ele está sempre atrapalhando, a ideia é que ele está sempre atrapalhando a vida dos outros. Então, de repente, quando ele diz assim, não, eu não atrapalhei, eu era assim, eu só aceito assim, e hoje eu posso me descobrir dessa forma, eu acho muito bonito, porque nós estamos dando a oportunidade das pessoas colocarem agora uma outra visão de si mesma e ficarem assim, eu acho que é relaxar, ficar feliz e viver aquilo que eles realmente são. Então, nós estamos dando a chance das pessoas terem uma vida saudável, eu vou dizer, intelectualmente saudável, mas a saúde mental saudável, porque eles foram muito machucados. Não tem superdotado que diz assim, não, minha vida foi maravilhosa, eu sempre fui muito aceito, sempre me entenderam. Não, ele está sempre desencaixado. Então, o superdotado está sempre fora do compasso. Se ele está junto com os pares da mesma idade, eu gosto que a Clara Sodré coloca isso, eu acho fantástico. Assim, se ele está junto com os pares da mesma idade, ele está fora do compasso intelectualmente. Então, ele está sempre querendo alguma coisa. Se você coloca junto com os pares intelectuais, ele começa na parte da faixa etária, tem coisas que ele não pode fazer. Então, ele também está fora do compasso, porque se ele às vezes avança 2 anos na escolaridade, ele tem convivência com crianças um pouco mais velhas, que já vão na festinha de 15 anos, que já vão não sei das quantas, que tem umas liberdades que ele não tem ainda. Eu acho muito mais fácil trabalhar com essa dificuldade etária do que trabalhar com a dificuldade emocional e de ajuste intelectual. Então, geralmente, eu acho que é muito mais simples você trabalhar aquelas coisas da educação. Então, com essa idade você não pode dirigir ainda, com essa idade você não pode ir na festa de 15 anos, não pode sair à noite. É muito mais fácil você ajustar isso do que você ajustar uma inabilidade em tudo, que daí não serve, não gosta, não acha graça. Então, acho que eles vêm vindo de uma vida infantil, né, ou da escolaridade anterior, com muita marca. Então, até nós colocamos lá no nosso painel, né? Tem uns que tem superdotados que já sabem sua condição. Acho que a Denise encontra isso, a Vera também. Quando eles chegam, às vezes eles já foram avaliados na infância, eles já sabem da sua condição, mas tem uns que os pais não fizeram avaliação, não contaram para eles, e eles ainda... uma vez eu fiz, mas eu não sei o que deu, é uma coisa assim, eu acho que era para a escola, era para o médico, então eles também estão desencaixados. E aí tem aqui... Daí quando... Eu vejo muitos que, quando eles têm uma avaliação, há uma expectativa muito grande dos pais e dos professores, assim, aonde que ele vai agora ser o Einstein da família, né?
Então, eles acham que porque é superdotado, ele vai fazer uma modificação enorme na sociedade, ele vai descobrir coisas fantásticas, ele vai descobrir fórmulas milagrosas, e a coitado fica com um peso meio grande, sem entender o que é a superdotação. Então, quando você colocou, para uma avaliação tem que ser alguém que entenda das altas habilidades de superdotação, porque essa pessoa provavelmente vai ser a que dá sequência depois, vamos dizer, de um acompanhamento, de uma orientação, porque esse avaliado, ele precisa de alguém que dê essa segurança, porque no resto do mundo, mesmo os bons profissionais, como se diz, o neuropsicólogo, que tem uma visão mais médica da coisa, né? As pessoas que têm uma visão mais clínica, às vezes ele vai se basear no resultado de teste, mas não vai se basear na história de vida dessa pessoa. E a história de vida te diz tudo, como se disse, né? A gente vai conversando e vai descobrindo, e dali você vai escolher o que eu vou fazer nessa avaliação que seja singular e que seja personalizado. Então, acho que cada avaliação de um adulto é algo personalizado, é algo que é daquela pessoa, com aquelas características. Então, pode ser que você encontre também a Denise ou a Vera, que está fazendo, você faz uma prévia lá também, né? Eu acho assim, a pessoa, mas você não fez a mesma coisa que fez para o meu marido, por exemplo, para o meu filho. Não, são pessoas singulares. Então, se eu vou para um lado mais informal de algumas áreas, eu tenho, às vezes, usar essa área informal para trazer essa pessoa até a gente, né? Para que ele tenha liberdade de contar da sua história, que ele tenha liberdade de contar da sua produção. Quantos adultos superdotados são fantásticos na arte, fizeram desenhos maravilhosos, fizeram projetos muito interessantes, e nunca ninguém valorizou. E, às vezes, eles jogaram lá no fundo da garagem, numa caixa de entulho, e na avaliação eles começam a descobrir e vão lá buscar, mas ele só vai ter liberdade de contar para a gente e de trazer para a gente aquela sua produção quando ele vê que ele tem um acesso direto com esse profissional que está junto. Então, a gente vai se tornando mais um ponto de apoio, aquele apoio que eles nunca tiveram. Então, acho que na vida adulta, você começa com essa, uma criança que às vezes é precoce, ficou bonitinha, fez todas aquelas coisas lindinhas, leu antes do tempo, que engraçadinho, ele fica o foco de atenção e ele se acha muito valorizado naquele momento. Mas quando começa a crescer, todo mundo diz assim, depois não aparece mais o superdotado. Por quê? Porque ele chegou no ponto, no estágio, que ele, alcançou, supriu a parte acadêmica, supriu as suas necessidades, e encontrou outros pares também brilhantes, que começaram a fazer as mesmas coisas, não tão cedo, mas estão fazendo junto com ele. E o que os pais esperam, o que a sociedade espera? Ele era tão precoce lá na infância, já tocava violino como um Pavarotti, eu cantava com o Pavarotti, ele tocava violino, né? Então, o que ele está fazendo agora? Não fez mais nada. Então, não progrediu. Então, a gente vai procurar um grande defeito para dizer assim, então ele é superdotado. Não, ele guardou uma série de talentos, não desenvolveu, às vezes, por falta social, por falta desse apoio, né, emocional para que ele desenvolvesse, e às vezes estão desenvolvendo pesquisas sozinho, desenvolvendo livros sozinho, escrevendo coisas maravilhosas e que não tem chance, nem aquela a coragem de mostrar para os outros. Então, eu acho que o nosso papel, vamos dizer, como profissionais, é dar para eles esse suporte, para que eles tenham coragem de se mostrar, que tenham coragem de buscar o que eles são, né? E que em cada fase da vida vão ser diferentes. Então, no nosso painel, eu lembro que eu falei que no jovem adulto superdotado, que na fase que a Vera pega, né, que eles têm uma percepção, assim, uma impaciência com os outros, uma impaciência do tempo e do espaço, que eles querem tudo num outro tempo, que tem uma frustração, né, com essa multipotencialidade, que eles têm aquela vontade de querer fazer muita coisa. Eles você não se fixa em nada, como é que você é? Para um pouquinho, né? Aí uma desilusão com as outras pessoas, né? E essa busca de um significado pessoal, porque às vezes eles estão com 22 anos, com 20 anos, acho que no grupo de pesquisa da Vera deve acontecer umas coisas assim,
E daí diz assim, mas eu não fiz nada ainda, já passou todos 20 anos, já passou, e eu não fiz coisas importantes, o que eu estou fazendo, né? Então, eles estão buscando, mas tem muito tempo. Não, mas não tem, já passaram 20 anos. Gente, né? Então, porque eles estão numa ânsia de serem vistos e de poder fazer alguma coisa, e quando você solta para a universidade, eles querem fazer tudo. E aí eu disse que uma das coisas que é importante, que é uma busca de espíritos afins. E eu disse, então, no superdotado jovem adulto, encontrar espíritos afins, companheiros, parceiros e tudo, às vezes dá um trabalho muito grande. Então, às vezes, é só o que eles querem encontrar alguém que ria das suas piadas. E eu lembro que uma pessoa depois colocou lá no chat, disse assim, eu passei minha vida inteira procurando alguém que risse das minhas piadas, é como encontrar uma ilha dentro do oceano. Digo, eu até anotei, Maria Lúcia, eu falei, tá até anotado aqui, ó, encontrar alguém que entenda as minhas piadas é como encontrar uma ilha no meio do mar. Foi a Camila que fez essa fala, né? Eu achei muito lindo, assim, o jeito que ela colocou, né? Resumiu o que você estava falando. Mas eu acho interessante piadas, assim, que né? O que a gente, na vivência, na prática, vai levantando, são as coisas que realmente eles estão sentindo. Então, quando você fala a mesma língua, é quando você entende que essa busca de alguém que eu veja o filme, ele saiba conversar comigo a respeito daquele filme, que ele saiba fazer uma análise de um livro que eu li, que ele diz, puxa, mas que bacana, esse pedaço eu não gostei, você gostou, mas por que você achou melhor assim? Então, você possa discutir alguma coisa que é comum, é muito pequeno para eles não conseguem encontrar. Então, quando eles encontram, aquilo é maravilhoso, né? Você encontrar com quem você possa conversar. Então, a dificuldade que as pessoas têm, assim, o superdotado tem dificuldade de relacionamento. E aqui o Alexandrino colocou isso, não, ele tem a dificuldade de encontrar com quem se relacionar. Então, quanto mais inteligente, mais difícil é você encontrar esse grupo de pertencimento que você possa conversar, que você possa trocar ideias. Eu acho que, e principalmente na vida adulta, ou na vida do jovem adulto, sem censura. Eu posso conversar qualquer coisa neste grupo. Então, quando se fala, eu posso conversar qualquer coisa, eu posso dizer o que está acontecendo comigo, e eu sei que todo mundo passa pelas mesmas situações ou já passou. No grupo de pais também acontece muito isso, quando eles começam a encontrar situações semelhantes nas outras famílias, porque nós, profissionais e muitos dos pediatras e tudo, mas você não pode deixar a criança dormir na cama, você não pode... Então, tanto não pode, dentro dos parâmetros que são considerados os rigorosos do crescimento da criança, e às vezes eles não veem que aquela criança que não deitou no quarto da mãe, ela amanheceu inteira cheia de urticária porque ela estava com muito medo de alguma coisa, porque ela se empipoca o inteiro, tem reações somáticas seríssimas, porque ela quer um pouco de aconchego só. Como no adulto já não dá para dormir na cama dos pais, né? A gente às vezes quer um pouco de conversa, a gente quer que a pessoa pare e que ouça só, não precisa dar palpitar, se eu fazia desse jeito, você diria... Não, eu geralmente com os supervisores assim, você quer somente que eu te ouça? Quando você quiser minha opinião, você pode pedir. Aí eles, que coisa boa, né? Então, daí solta, de repente, aquele que não falava, que era muito tímido, se dizia introspectivo, solta uma vida inteira, de uma vida muito rica, porque a vida deles é mais interior, né? É uma vida interior muito, muito rica, e justamente as dúvidas das escolhas, será que eu estou certo agora? Porque nunca eles estiveram certos, então, como é que eu vou fazer uma escolha e vou ter segurança que eu vou estar certo? Quem é que vai me julgar? Com quem que eu troco essa ideia? E o profissional da área das altas habilidades de superdotação, o que tem uma especialização nisso, é o profissional que tem que se especializar para entender essa pessoa quando ela cresce. Porque aí entra uma série de variáveis de família, de educação, de meio social, de oportunidades, de doenças que aconteceram, de repressões que aconteceram. Então, tem muita coisa de dentro da família que você tem que dar essa chance. Eu gostei quando você disse, Denise, de que você fala com um amigo, você fala com uma pessoa da família para ver qual é a visão que tem. Porque, às vezes, a pessoa, ela conta para você, mas ela não tem uma visão clara, né, do que realmente aconteceu. E, às vezes, dentro da família, você busca
as verdades ou as inverdades que a família conta também, que às vezes você já pode falar. Então, quando você diz assim que a gente já sabe, no Inodap a gente brinca muito, porque são vários profissionais, a pessoa que faz esse primeiro pré-atendimento, que conversa, assim, olha, esse aqui traz o carimbo que a gente já carimba, né? A gente só vai ver como é que é, os detalhes a gente vai ver depois, mas pelo próprio discurso, pela própria história, pelas próprias constâncias de atitudes, né? Pela própria... Nós temos uma entrevista inicial, assim, uma anamnese, que é mais ou menos um roteiro que, de tanto aquilo ser recorrente, eu já fiz assim um roteirinho que aquilo vai acontecer e que são indicativos. Então, mas o que é isso? A experiência de muita recorrência, né? São coisas que sempre, nos discursos de várias pessoas, independente do sexo, ou do nível social, da profundidade acadêmica, aquela espinha dorsal continua. Então, mas isso é a visão de muito tempo de contato, e da aceitação da pessoa ser daquela forma. Porque às vezes você vai fazer uma anamnese e você já puxa para o outro lado e já começa a ver naquelas características distúrbios e transtornos, né? Que também é muito parecido que muitos dos transtornos, que são clínicos e são sintomas, são parecidos com características que é uma condição do superdotado. Então, aquela intensidade enorme, aquela sensibilidade enorme, a pessoa diz assim, mas isso é um transtorno. Você tem que gostar de ter etiqueta na roupa te incomodando, porque isso aí é só com você que acontece, né? A meia te incomoda porque a costura tá doendo, mas é só com você, né? Você não gosta de amarrar o tênis porque você é chato, mas na verdade não é. São coisas repetitivas, são coisas que doem, e às vezes tem coisas que doem muito. Eu já tive superdotado adulto que dói para cortar a unha, que dói para cortar o cabelo. Eu digo, não, isso aí é queratina, é uma célula morta, não dói. Mas quando eu vi uma pessoa cortando a unha com aqueles cortadores que geralmente masculino, uma moça, eu disse, eu não suporto a lixa, eu tenho que pegar assim, ela fechava os olhos, se exprimia e fazia assim, tum! Aí, sabe, dá a impressão assim que você arrancou o band-aid cheio de pelo. Então, eu não posso desconhecer que dói para ela só porque não dói para mim. Então, esses parâmetros que a gente fixa para nós, que a gente não enxerga que eles têm diferente, então, nós temos de ter muito mais abertura. Então, como se fala, na leitura do teste, o teste é um padrão, que foi feito naquele momento, com aquela finalidade. A pessoa que chega ali, ela começa a viajar. Você dá um teste para ela desenhar um negócio, ela vê um passarinho, ali ela já põe um olho, já põe não sei o quê, mas não era uma figura que não tinha isso aí. E aí a pessoa diz assim, não, mas ela está viajando. Não, ela olhou aquele negócio, é criativa, ela já começa a fazer uma coisa mais elaborada. Então, são coisas assim, muito interessantes que a gente vê no adulto, que às vezes a gente não tem essa abertura para conseguir fazer, né? Para conseguir enxergar. Então, acho que nós temos de criar realmente pessoas, como nós estamos fazendo, que tenham especialização nisso e que possam enxergar o adulto como realmente ele é. Que possam fazer uma leitura de uma testagem informal ou formal, valorizando como é que ele enxergou aquilo, como é que ele viu daquela forma, né? E se ele traz uma coisa, uma novidade de uma outra forma, a gente não aceita, às vezes, porque não é o que está na resposta do teste. Isso aí eu acho assim, é livro do professor. Lembra quando o professor recebia da escola já o caderno para as crianças fazerem e o livro dele com todas as respostas? Se a resposta não fosse igual, ele já dava errado para a criança, né? Nas provas, iam tudo pronto, e com o livro do professor já com o manualzinho completo. Os testes de inteligência são mais ou menos assim. Então, se a pessoa cria alguma coisa diferente, parece que ela está fazendo um atentado. Mas você tem que... Então, por que ela fez isso? Por que ela... Eu lembro assim que no VISC antigo tinha alguma coisa que perguntava... Os Lusíadas. E aí a pessoa tinha que saber que era de Luiz de Camões, né? Ela tinha que fazer a referência então, de quem tinha escrito aquilo. Aí, uma criança foi fazer, e depois, os Lusíadas, mas a menina tinha 6 anos e pouco. Ela pôs assim, Jorge Amado. Eu digo, tá mais do que certo.
Como é que uma criança de 6 anos sabe o que foram os Lusíadas, que vamos dizer, um clássico da literatura portuguesa? Aí uma das pessoas que trabalhava conosco estava fazendo letras, português e espanhol. Aí eu chamei e digo assim, quantas vezes na faculdade de letras você ouviu falar dos Lusíadas? Quando que você estudou isso? Ah, nunca. Eu tinha estudado, porque quando eu fiz escola normal, era obrigada a decorar, inclusive, algumas estrofes dos Lusíadas. Mas, assim, a maioria das pessoas hoje não sabe. Então, quando uma criança de 6 anos, ela faz uma referência dos Lusíadas com do clássico da nossa literatura, com um escritor brasileiro, ela está mais do que certa. Então, quer dizer, como é que ela pensou, como é que ela chegou a isso? Ela pode dizer não sei, nunca ouvi falar. Mas ela conseguiu, de algum ponto, lá, fazer uma conexão com a pouca idade que ela tinha. Então, a gente tem que saber fazer uma leitura, não posso não pontuar no teste, mas eu posso, na parte informal, reconhecer que ela está, na parte abstrata, ela está tendo informações muito maiores, na parte de conhecimento, né? Então, acho que são coisas, assim, fantásticas que a gente tem que estar pronta para ter essas estratégias de reconhecimento com mais abertura. E para o adulto é muito diferente, né? E é muito gostoso. Sim. E a gente tem muita literatura para crianças e adolescentes, pouca literatura para os adultos, e eu acho que é o aprendizado, é a experiência que vai nos dando também a luz, né? A gente vai com essa lanterna aí abrindo caminhos, e a gente tem feito isso no nosso trabalho, né? Acho que nós 3 instituições diferentes aí têm feito esse trabalho de trazer a luz para a questão da superdotação. Tem muita gente aqui agradecendo a nossa fala aqui no chat, né? Muitas pessoas se colocando, algumas dizendo, né? Uma pessoa falou da fala da professora Vera, a Leté, falou que é importante reflexão sobre o papel social. Então, foi um ganho que a gente teve em conhecer a Vera, né, Maria Lúcia? Ela traz esse olhar que complementa, então foi muito bacana mesmo conhecer esse trabalho que ela faz. Tem aqui o Alexandrino perguntando, Vera, que você fez uma palestra com ele lá na Universidade Federal de Pernambuco e disse que os estudantes de PIBIC e PIBID, por si só, eles podem ter um indicador de alto potencial. E se isso permanece, se essa ideia permanece, né? Se realmente essas pessoas que chegam, que alcançam algum tipo de diferencial na universidade, seja um destaque ou seja algum tipo de bolsa, se a gente pode dizer que talvez elas tenham indicadores de altas habilidades. Essa colocação lá na época na universidade, né, foi resultado de pesquisa também que a gente fez. Nós fizemos algumas pesquisas já, né, eu não coloquei aqui, não deu tempo falar daquilo que a gente vem fazendo em termos de divulgação científica também com o produto do grupo, com os estudantes, que são estudantes de iniciação científica. Então, tentando mapear essa condição de valores que rondam, não é, o mundo acadêmico, nós fizemos uma pesquisa com estudantes de iniciação científica. E aí eram estudantes de várias áreas. E nós queríamos saber qual era a ideia que esses estudantes tinham, o que é que a gente tinha por pressuposto. Era que a universidade, ela, de certo modo, consciente ou não, ela tem um atrativo para os estudantes que têm indicadores de altas habilidades de superdotação. E a hipótese era que os estudantes do tipo acadêmico, eles correriam para a iniciação científica. Só que a gente não tinha como mapear, vamos dizer assim, pegar 400 estudantes de iniciação científica ou mais, que estão dentro da universidade, muito mais, e a gente, na verdade, dizer, olha, esse aqui tem, esse aqui não tem, esse aqui tem. Então, é uma coisa muito complicada. E aí pensamos nesse mapeamento de valores sobre a superdotação. E foi muito interessante, porque na pesquisa nós perguntávamos coisas diretamente referendadas no Dr. Renzulli, não é? Você acha importante a criatividade para você desenvolver ciência? Você, por exemplo, era um questionário enorme, não é? Era um questionário enorme e totalmente valorativo. E a última questão era, você se acha uma pessoa superdotada?
e teve uma resposta muito interessante, não é? Era o estudante disse assim: eu não sou um superdotado ainda, mas eu estou chegando lá. Eu já publiquei um artigo científico, eu já participei de um congresso, aí saía mapeando tudo que ele fez, e ele disse que faltava muito pouco para ele ser um superdotado. Foi muito interessante, era um estudante, eu acho que era na área de jogos digitais. Então, o que a gente pode dizer assim? Não é uma identificação, mas você está mexendo com as características, fazendo a pessoa pensar se ela tem. E a pressuposição é que a iniciação científica é um reduto. Bom, o que é que a gente poderia dizer, não é? De que na área acadêmica, certamente uma quantidade de estudantes estarão naquele local. E muitos, não é? Eles chegavam muito próximos ao se colocarem. Você, por exemplo, uma pergunta sobre habilidade acima da média. Você costuma dar notas muito altas? Você acha que nota alta ela é uma coisa importante para você, não é? Ser considerado, para o estudante ser considerado um bom estudante? Então, essa questão de que para aquele lugar vão estudantes superdotados, pode ser. Mas pode ser que alguns não queiram continuar na iniciação científica porque acham uma coisa muito de reprodução do conhecimento, não é? Eles podem até ter uma crítica muito forte. Então, a gente não vai dizer os que ficaram são, os que saíram não são. No final das contas, o que está faltando? Está faltando a identificação. Então, a iniciação científica ela é um reduto acolhedor, os laboratórios, as monitorias, não é? Porque os estudantes um potencial elevado acima da média na sua contextualização, mas a gente precisa o quê? A partir dali. Inclusive, foi a conclusão de pesquisa que a gente tirou. É necessário ter uma avaliação de complexidade daquele sujeito. Não é o fato dele estar numa iniciação científica que ele é, mas pelas respostas que muitos deram, alguns nem se consideravam como altas habilidades de superdotação, e nas respostas dadas, eles manifestavam um raciocínio e uma lógica acima da média daquele questionário, daquela avaliação. Então, nós concluímos uma série de coisas, inclusive a respeito do professor também, né? Porque o professor aí, o orientador, tem um papel fundamental. Ele é um tutor, inclusive numa banca defendida por uma aluna minha na época, eu me lembro que tinha um professor médico que nessa pesquisa de estudantes do PIBIC, ele disse: você está querendo dizer que todos os estudantes de PIBIC agora meus têm superdotação? Ele ficou com muita raiva da estudante. Você está querendo dizer isso? Não, professor. Eu estou querendo dizer que nós temos que ter um olhar para quem é do PIBIC, porque pode ser um superdotado que esteja diante do professor e, às vezes, o professor de orientação nem dá a mínima para o estudante, ele é apenas um pesquisador que está ali assessorando o professor. Então, há uma complexidade ali. O professor precisa ser um tutor cuidadoso, e o estudante ele precisa também ter uma consciência de que ele tem alguns indicadores. Então, o PIBIC pode ser um reduto para o acolhimento, mas ele não é o suficiente ainda para que a gente tenha uma identificação e que o professor esteja preparado para atender este aluno de PIBIC que tem superdotação. Foi uma pesquisa muito interessante, né? A gente publicou também sobre ela, e os alunos, muitos não se sentem, e os que se sentiam, certamente podiam até estar no caminho, mas o conceito mistificado, né, mitificado de superdotação, eu não tenho, mas se eu correr, eu posso pegar e chegar à superdotação um dia, quem sabe, né? Então, superdotação não é isso. A gente não corre dela, ela existe na gente, a gente não sabe que ela existe, mas a gente se sente diferente de se encaixado, como a professora Maria Lúcia falou aí. Muito interessante, professora Vera. Inclusive, a gente poderia compartilhar sua pesquisa nos comentários depois lá no Facebook, né? Para quem tiver interesse em ler a respeito, a gente podia colocar no comentário. A Josélia falou, né, da importância de abrir espaço para se pensar essa questão no ensino superior, e que ela tem uma preocupação com a filha dela em relação à universidade. E ela fala, né, que é importante a gente considerar
o reconhecimento desses talentos na universidade, porque se a gente não faz esse papel de reconhecimento, o país perde, de fato. Os nossos talentosos estão indo todos para as universidades fora do país, que investem em tecnologia, que oferecem recursos para que eles possam continuar pesquisando. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas aqui, né? A Letéia falou, né, que gostoso ouvir as três. Pensar no adulto superdotado provoca reflexões do papel do professor na educação básica. Aquilo que a Maria Lúcia fala, sobre o professor ter um papel fundamental na mudança da educação. E é isso, né? A gente olha para a criança e a gente tem que entender que essa criança cresce e ela precisa continuar tendo esse olhar, esse suporte na vida adulta. Alguns colocaram que se reconheceram porque tiveram que compreender os filhos, né? 2 pessoas se manifestaram dizendo que a partir da avaliação dos filhos se reconheceram. A Josélia falou da desmistificação do estereótipo do perfil acadêmico. Acho que a gente tem que trabalhar muito ainda para quebrar esse mito de que não é só o perfil acadêmico, que existem outros perfis que têm que ser considerados. Teve uma outra pessoa que também fez um comentário a respeito dos perfis aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui no chat. Ela disse que foi avaliada há 3 anos e que ela nem esperava o laudo, e que ela acha interessante a gente trabalhar esses perfis diferentes, né? A Carmen falou que o neto recebeu um laudo de altas habilidades de superdotação, ele tem 13 anos, e quando chega em agosto ele não aguenta mais a escola. E aí ela fala, sinto o desânimo dele, o que podemos fazer? Trocar de série? Acho que é um pouco do que a gente estava falando, né, Maria Lúcia, do laudo, da identificação no seu fim e seu começo, né? E aí, talvez, pensar em possibilidades a partir dessa avaliação, seria interessante que o profissional que fez a avaliação pudesse também indicar alguns caminhos. Será que a aceleração é adequada? Será que precisa de algum tipo de acompanhamento de um profissional especializado? Então, assim, olhando para o que ela coloca no comentário, não dá para a gente dar uma resposta, porque cada um tem um perfil específico, como a gente já comentou aqui na live. A gente precisaria ter mais informações para pensar. Como você disse muito bem, cada um tem um perfil, e para cada perfil a gente tem aí um rol de instrumentos e de ferramentas, mas a gente vai acessando essas ferramentas de acordo com cada pessoa individualmente, né, Maria Lúcia? Exato. E eu acho que nessa situação, por exemplo, de você conhecer um pouco mais, eu sempre digo, as pessoas fazem uma consulta e um vínculo eterno, né? Porque vem conversar com a gente, eu digo, você fica preocupada com aquela pessoa, você fica preocupada de saber que tipo de continuidade se deu ou que não se deu, né? Que quando os pais, às vezes, pegam um laudo e vão embora e nunca mais voltam, eu fico pensando, o que vai acontecer? Daí, depois de 5 ou 6 anos, chega com uma porção de outros problemas e transtornos e tudo que a gente vai ter que tentar consertar, mas sabendo que vai ser, quer dizer, um tempo perdido e dolorido que se passou, né? Então, acho que essa continuidade, a gente tem que dar segurança que em qualquer momento eles podem buscar. Eu não digo que o superdotado precisa sempre de terapia, mas nos momentos cruciais da vida, desde a criança até a vida adulta, há momentos que eles precisam recorrer a alguém que tenha essa visão para poder enxergar de uma outra forma, porque a visão que o médico não tem, a visão que o psiquiatra não tem, a visão que os clínicos não têm, e às vezes vão para um lado mais, vamos dizer, mais imediato, que seria uma medicação. E o que eles precisam, às vezes, é de um acolhimento só, de um entendimento muito maior, e as depressões, essas coisas, passam muito mais fácil se eu tiver com quem me ouça, né? Então, às vezes, como um grupo de adultos, como a gente tem feito, lógico, agora mudou completamente o formato e o design da coisa, né? Então, eu fazia presencial, lógico, abriu muito mais para que o Brasil inteiro, as pessoas do Brasil inteiro possam fazer, nós já fizemos um com sucesso, vamos iniciar o segundo, a Dani depois vai colocar as informações, mas eu acho assim, é importante que a gente esteja alinhado, conversando com todos esses profissionais do Brasil, que a gente pense da mesma forma. Eu fico encantada, Denise, quando você fala, quando a Vera fala, porque a gente pensa da mesma forma, mas isso é fruto, vamos dizer, de uma vivência próxima do superdotado, porque se você não entender como eles funcionam, você não tem esse olhar, né? Então, eu acho que o olhar do psicólogo, o olhar do avaliador, no caso,
olhar de quem identifica na escola ou na universidade, tem que ter passado por muitos para você dizer, puxa, eu errei daquela vez, puxa, por que eu não vi dessa forma? Então, eu vejo assim, quanto que eu aprendi com as próprias crianças, com os próprios pais, né? Nós tivemos 34 grupos de pais já. Então, nesses 34 grupos, todas as estratégias que a gente aprendeu foram com eles. Eu tinha uma vivência de mãe só. Então, eu não tinha todas essas estratégias. Então, eu sempre agradeço para as crianças por ter me ajudado, por ter me ensinado a aprender, porque eles normalmente nos ensinam muito. E os jovens também. Então, eu acho que assim, essa vivência que a gente tem com eles, a gente vai trazendo essas informações, vai podendo repassar para os outros pais, para os outros professores. Veja, na universidade, se tiver um professor que faça a diferença, como a Vera está fazendo, isso é fantástico, né? Eu acho que a gente consegue fazer de uma forma muito mais positiva, e a gente vai modificando a cabeça dos outros professores também. Nós somos multiplicadores. Nós temos que pensar que o que nós estamos fazendo é multiplicar um conhecimento, os pais vão vendo de uma outra forma, os próprios superdotados adultos vão vendo de outra forma. Então, a gente tem um efeito de expansão do nosso conhecimento justamente por causa disso. Porque, veja assim, no momento que a gente põe um gesso no braço, a gente enxerga todo mundo que tem gesso no braço, né? A gente começa a se identificar com um outro tipo de população. A mulher, quando fica grávida, ela enxerga todas as grávidas na rua, né? Ela vai passando e vai enxergando todo mundo, porque você tem uma similaridade. Então, às vezes, quando faz o grupo de pais, a pessoa diz assim, mas agora eu vejo o filho da minha amiga, não sei quem, eu acho que é superdotado, será que eu digo? Digo, não, é porque você começou a aprimorar o teu olhar, conhecer um pouco mais, você começa a enxergar de uma outra forma essas pessoas, né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha esse papel de multiplicador também, né? Então, dentro de uma universidade, se tiver um professor que saiba das auto-habilidades de superdotação, ele vai ficar tão angustiado que ele vai fazer modificar num conselho, né, num momento de pesquisa, num grupo, num seminário, ele vai pôr o tema e daqui a pouco as coisas vão começando a ser conhecidas. Então, o nosso papel é esse, né? Dar essa continuidade. Sim, sem dúvida, né? A Lisiane colocou aqui no comentário, né? O olhar diferenciado para o indivíduo desde o primeiro contato. A teoria é importante para o trabalho, mas a escuta e o acolhimento fazem a diferença na avaliação e na devolutiva. E é exatamente isso, Lisiane, essa escuta e esse acolhimento. A Mariela estava falando do grupo, né? Dos grupos que o Inodap oferece. Eu faço um grupo terapêutico, né? Voltado mais para o olhar da psicologia, com adolescentes e adultos, né? São grupos distintos aí. E a gente estava, inclusive, ontem, né? Tenho pacientes meus que estão aqui online acompanhando a live, e a gente estava num encontro ontem, e nós estávamos falando exatamente do calar, falar e escutar, né? Acho que converge um pouco com o que a Maria Lúcia falou, que às vezes o superdotado se cala, ou às vezes ele dá uma opinião antes da pessoa pedir. Então, a gente estava discutindo exatamente esse movimento, em que horas a gente tem que falar, em que horas a gente tem que calar, em que horas a gente tem que escutar. E o superdotado acaba tendo uma sensibilidade muito grande em relação à necessidade da outra pessoa. Muitas vezes ele fala para tentar ajudar, tentar resolver o problema, né? Tem muitas soluções, muitas ideias, e às vezes essa fala não é acolhida, porque talvez o que a pessoa queria não era, de fato, um conselho, mas era uma escuta, como você colocou, né, Maria Lúcia? Um colo, uma escuta. Então, a gente estava discutindo essa questão e foi bem interessante que apareceu aqui no chat, né? E uma outra coisa que uma pergunta que eu queria responder, específica, que foi feita para mim, né? O Alexandre fez uma pergunta sobre a avaliação. Ele me perguntou como que eu dou o resultado no caso da avaliação resultar em negativa para as altas habilidades de superdotação, como que eu faço para dar notícia para o cliente, que provavelmente tem a expectativa de ter altas habilidades de superdotação. E eu vou te falar, Alexandre, que a maioria das pessoas que vêm me procurar, 99% das pessoas que vêm me procurar, de alguma forma já se reconheceram ou foram reconhecidas por outras pessoas. Então, assim, são raríssimos os casos em que a pessoa em que a avaliação não resulta na identificação das altas habilidades de superdotação. Na minha experiência, isso aconteceu uma vez só, e o que eu faço
contar, né, mostrar todos os resultados, explicar todos os resultados e focar nas potências que a pessoa tem. Porque por mais que não tenha atingido um resultado que signifique altas habilidades de superdotação, ela tem algumas potências que podem ser utilizadas em benefício próprio. E acho interessante a gente reforçar um aspecto que até o Renzulli comentou na palestra dele no evento, que a gente tem que levar em consideração também os aspectos não cognitivos para o alcance do sucesso na vida. Então, não é só a inteligência que vai nos levar ao sucesso. E aí eu queria achar que o comentário da Jennifer, que eu achei fantástico, ela fala assim, talento, afinal, é uma minúscula parte do universo do superdotado. E assim, a questão da inteligência, né, e a gente pensar nos aspectos cognitivos e aspectos não cognitivos, muitas vezes os aspectos não cognitivos vão nos dar muito mais elementos para que a gente alcance o sucesso do que necessariamente a inteligência. Porque às vezes tem o que a Vera falou, fica numa coisa do, eu sou inteligente e não consegue partir para ação, fica só naquele campo da autovalorização ali, né, e não consegue realmente utilizar essa inteligência a favor da felicidade, porque a inteligência por si só, ela não faz tanto sentido. É importante a gente poder utilizar essa inteligência a favor da nossa autorrealização e da nossa felicidade. Olha, tem algumas outras perguntas que a gente não vai conseguir responder aqui hoje, né? Tem perguntas sobre assincronismo, tem outras perguntas, mas o nosso tempo aqui está terminando já. A gente tem 5 minutos para encerrar a live. Eu sei que a Daniela tem um recado importante aí, então eu vou passar a palavra para a Daniela, para a gente ir finalizando a live. Tá bom, obrigada, Denise. Obrigada, professora Vera, obrigada, Denise, por aceitar o convite do Inodap. A gente ficou muito feliz. Foi, assim, um convite pós um evento muito grandioso do Combrage, né, que vocês já tinham feito uma excelente fala, e hoje foi, de novo, um excelente evento, porque eu acho que vocês trazem um público muito bacana pela experiência que vocês têm, então isso para a gente fica a gente fica honrado em tê-las assim conosco, né? Eu queria só dar uns recadinhos finais aqui, junto com a professora Maria Lúcia, que a gente vai começar o grupo de adultos, o segundo grupo de adultos agora de 2021, né? A gente já fez vamos fazer o próximo agora, que inicia no dia 2 de dezembro. São, a princípio, 3 encontros, né, para finalizar o ano, com possibilidade de extensão, né, Maria Lúcia? Sim. Do avançado depois. Do avançado. Porque, né, eles não querem que acabe, daí a gente não sabe o que fazer, né? Então... Isso. Bom, as inscrições já estão abertas lá no Simpla. Eu vou até mandar depois o link do Simpla para vocês, mas o que eu queria deixar aqui é um presente para vocês. Então, para todo mundo que participou aqui da live, nós temos um material exclusivo, né, sobre o que foi falado hoje, sobre o adulto superdotado, que a gente vai mandar para quem mandar um WhatsApp para o Inodap, dizendo o seu nome completo, né, porque a gente não tem o número de vocês, e a cidade de onde está falando, tá? Então, manda um WhatsApp para o celular do Inodap, eu vou deixar o número ali no chat, e vocês vão receber um material exclusivo do Inodap para complementar a nossa live aqui, tá bom? Acho que é isso. Se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade. Eu quero acrescentar que nós fizemos a nossa divulgação do grupo de adultos, mas a Denise faz um grupo de adolescentes, né? E o grupo terapêutico de adultos também. Eu até conversei com ela, digo, nós fazemos coisas semelhantes, criamos coisas semelhantes pela necessidade que se mostrou, né? Então, acho interessante que a gente está fazendo quase a mesma coisa, com objetivos semelhantes, e ajudando as pessoas a se encontrarem, né? Então, acho que nós não fazemos competição, nós fazemos integração. Essa conexão que nós aprendemos também lá no Congresso do Combrage foi fantástica, porque a gente viu uma porção de profissionais se conectando e se ajudando. Eu acho a coisa mais maravilhosa em termos do nosso trabalho, do trabalho de educação, é nós darmos as mãos e nos ajudarmos e aprendermos juntos. Então, acho que essa aprendizagem da nossa parceria com a Vera, com a Denise, né, e com o Inodap tem sido assim, muito, muito enriquecedora. Eu quero que continue, que a gente consiga
Quer dizer, se eu não conseguir atender alguém, eu passo lá, Vera, cuida desse aí que está bem no teu grupo de pesquisa, ou sei lá, Denise, é mais o teu foco psicológico, por favor, me ajude, como é que nós fazemos? Eu acho que nós temos de continuar assim. Então, essas 3, vocês podem confiar que a gente está muito alinhado, né? Que não tem problema nenhum. Sem dúvida, né? Acho que a gente tem objetivos comuns com olhares diferentes por conta da nossa formação, mas o objetivo é o mesmo, acho que de ampliar essas conexões, e para ampliar a área, a gente tirar esse superdotado da invisibilidade, e mais do que isso, qualificar o atendimento que a gente oferece, né? Seja no campo da psicologia ou no campo da educação. Então, se a gente unir forças e trabalhar juntos, a gente consegue alcançar, a gente consegue ir mais longe, né? Acho que juntos nós vamos mais longe. Talvez sozinhos a gente vá mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Então, eu só tenho a agradecer o convite, Maria Lúcia, foi uma alegria poder falar um pouquinho hoje. Aquele dia eu fiquei mais no papel da mediação, mas hoje eu pude falar um pouquinho, e eu só tenho a agradecer aí o convite, e ter conhecido a Vera também foi um presente, foi uma das coisas boas que aconteceram aí no Congresso. E agradeço a todo mundo que esteve conosco, né, nos acompanhando, muitos agradecimentos ali nos comentários, a gente fica muito feliz de poder partilhar um pouquinho da nossa experiência e fazer com que as pessoas possam se reconhecer e se sentirem acolhidas, né, com a nossa fala. Dani, você colocou a... enormemente, assim, honrada de ter aprofundado esse conhecimento com a Denise e a professora Maria Lúcia, não é? E a gente lê os livros das pessoas, depois a gente não tem a ideia de que a vida vai colocando a gente num caminho bem estreito, e a gente vai se encontrando e podendo, de fato, concretizar um papel de educadores. Eu acho que todos têm um objetivo comum, que é a educação para abrir os olhos daqueles que estão ao nosso derredor, num contexto muito maior, do significado da superdotação. Então, a superdotação, ela não é um caminho fácil, mas também não é algo que a gente possa deixar de lado e fazer de conta que essas pessoas não existem. Então, a gente chegou mais do que na hora, essa parceria maravilhosa, esse entendimento com o INODAP, com a Denise Brero, que eu só tenho a agradecer. E agradecer a todos que têm feito, né, parte dessa caminhada, como os estudantes do grupo de pesquisa também. Então, é gratificante hoje a gente estar aqui na continuidade desse trabalho e olhar para mais do que a gente deve fazer e pode fazer. Só aproveitando o gancho da Vera, que você falou do livro, eu vou mostrar aqui o meu livro, um olhar para as altas habilidades e superdotação na vida adulta, modos de ser e trajetórias de vida. Ele foi escrito a partir da minha pesquisa de mestrado, né? Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais, vou colocar depois nos comentários o link. Acho que a Maria Lúcia também tem material aí para divulgar. A gente tem e a gente está com um objetivo de repente, escrever alguma coisa juntas, né? Acho que vai ser agora dessa parceria. Não, mas eu acho muito bom, sabe? Porque eu tô com muita coisa escrita, mas não tenho tempo de sistematizar a coisa. Então, quando você falou nisso, está na hora da gente pegar tudo isso que nós estamos aprofundando e colocar mesmo essa visão para que muitas pessoas possam usufruir, porque eu vejo o teu livro hoje é uma referência, o meu livro é um manualzinho para todo mundo que precisa da parte prática, de todas essas das experiências que eu coloco ali, mas a gente tem uma capacidade de trazer mais informações, e às vezes a gente está deixando de colocar isso de uma forma mais aberta para todos poderem usufruir. As lives vão passar, essa chance que nós estamos tendo agora de se conhecer é uma coisa temporária, mas o livro é permanente. Eu acho que em qualquer momento nós vamos deixar esse registro é permanente, e as pessoas precisam disso, né? Então, os próximos professores, os próximos pesquisadores, os jovens que estão estudando essa área, quando a gente não estiver escrevendo mais, a gente deixou um registro
para dar o início para outras pesquisas, talvez. Então, acho que não pode deixar de registrar, né? Sem dúvida, a gente tem que ir construindo essa história, né? Honrando aqueles que já vieram e que abriram caminho para esse tema das altas habilidades, né? Eu agradeço demais o aceite de vocês, porque a gente ficou assim, vamos fazer, porque estava naquele entusiasmo, né? A gente naquela vontade de estar próximo, de poder falar mais. Eu hoje queria mesmo que a Denise se colocasse um pouco mais para todos conhecerem um pouquinho mais do trabalho dela nessa área. E como convidada é um direito, eu acho que a gente precisa mesmo disso. A parte que a Vera tem, da parte teórica, muito interessante, eu gostei muito, eu acho que nós fizemos uma parceria muito boa, e agora a gente não pode soltar mais, né? Tem que deixar esse trio aí meio amarradinho, porque a gente já viu que funciona, né? Então, se funciona, a gente vai ter que continuar, né, fazendo essa oportunizando para os outros também esse conhecimento que a gente está trazendo. Acho que gostei demais, eu estou muito satisfeita, eu vejo assim que os elogios ali, as pessoas estão muito contentes também com o que está acontecendo. Agradeço muito a presença de vocês, da Vera, da Dani, que nos ajuda assim, sistematicamente, está nos ajudando o tempo todo aí, e nos acompanhando e fazendo a coisa funcionar. A Denise também, que tem sido sensacional e muito ativa, muito proativa e sempre disponível para estar, né, favorecendo e ajudando e divulgando. Para todos os que nos ouviram hoje, muitas pessoas que estavam aqui na live também são pessoas que estão divulgando a superdotação, que estão divulgando nas suas redes sociais, estão divulgando nas suas instituições. Eu agradeço muito essa ajuda, porque isso é essencial, porque cada grupo vai ampliando mais o conhecimento e dando chance para que as pessoas tenham essa oportunidade também. Então, acho que temos de só agradecer, um dia que a gente só pode brindar coisas boas, né? Acho que nós estamos terminando no nosso horário, cumprimos a nossa tarefa e temos de agradecer a todos. Né? Só finalizando, Maria Lúcia, eu queria deixar meu contato nas redes sociais. Você coloca... @Denise Arantes Breiro, tem alguém perguntando ali, @Denise Arantes Breiro, Facebook, Instagram, a gente está à disposição para conversar e tirar mais dúvidas. E depois eu vou entrar nos comentários e responder alguns que passaram. Acho que a gente pode fazer esse movimento de responder também os comentários, acho que é importante, né? E só agradeço, acho que a gente cumpriu a nossa missão hoje, né? Tá. Não, eu acho que a gente sai satisfeito. É bom quando a gente sai com o coração, assim, recheado de coisas boas, né? Quando a gente sente lá dentro que a coisa foi muito boa, eu acho que a gente cumpriu com a nossa tarefa. Né? A Vera, que tem algum contato também, eu acho que a gente poderia pôr eu não sei se ela tem um contato. É no Facebook, o Facebook Altas Habilidades para Natação, Humanismo e Cidadania, que é o Facebook da pesquisa. Aí pode entrar em contato. Ótimo, então. É bom a gente saber. Tem o Instituto Ciência. Porque não são só os alunos da Vera, a gente tem outros alunos que também estão querendo, talvez, tirar uma dúvida, ou outros professores que querem saber como é que você faz esses seminários. Eu achei muito interessante a forma como você faz. Talvez outros professores que queiram replicar essa tua ideia, né? Agora que a gente pôs na rede social, não tem retorno. Tem um trabalho também publicado sobre... Na editora Atena tem uns artigos nossos e pode colocar o nome lá, Vera Borges, aí tem a metodologia desses seminários. Lá na editora Atena tem uns artigos. Ótimo, então já temos mais contatos aí. Aproveitem que, né, nós temos um bom público, eu acho que é muito bom que as pessoas saibam. Tá? Boa noite, gente, agradeço muito. Obrigada. Vocês foram fantásticos. Muito obrigada a vocês, muito obrigada pela presença, muito obrigada por todos que estiveram conosco até esse momento. E esperem a próxima, porque daqui sempre as coisas dão cria, né? Então nós vamos dar continuidade a partir não, eu acho que a partir das informações que a gente vai responder, das perguntas, talvez a gente surjam necessidades diferentes se a gente volte o trio aí, né? O trio Ternura volta a se manifestar, tá bom? Boa noite, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.